Imagine a seguinte cena: caminhar lado a lado com a resposta exata para a maior agonia da alma, mas estar com a visão tão embaçada pela própria decepção que é simplesmente impossível reconhecê-la. Nossa, isso é um quadro bem doloroso, né? Muito. E a Bíblia relata um cenário perfeitamente idêntico a esse no entardecer do domingo da ressurreição. Ah, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Exatamente. A partir do versículo 13. O texto bíblico narra que 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, deixam Jerusalém rumo a uma aldeia chamada Emaús. É uma caminhada de cerca de 10 quilômetros. Uma jornada considerável, ainda mais naquelas condições emocionais. Com certeza. E a Escritura apresenta um detalhe brutalmente humano sobre essa jornada, sabe? Eles iam caminhando, tristes, e discutindo intensamente sobre tudo o que havia acontecido naqueles últimos dias. Ou seja, a prisão, o julgamento e a crucificação terrível de Jesus. Isso. O peso dessa caminhada salta aos olhos. Se a gente puder criar uma imagem mental logo de início, é como observar uma verdadeira fuga. Uma fuga desesperada do luto. Faz todo sentido. Sabe? Tipo alguém que decide sair de uma sala de cinema antes do fim do filme porque a cena da Sexta-feira da Paixão foi insuportável demais. E por abandonar a história antes da hora, essa pessoa acaba perdendo a grande e definitiva reviravolta do domingo. Essa imagem da sala de cinema captura perfeitamente a tragédia psicológica daquele momento. É bem isso, né? A pessoa sai no pior momento possível. Sim, e o texto bíblico faz questão de nos colocar na mesma poeira daquela estrada, sentindo o peso que aqueles homens carregavam. É uma narrativa sobre a anatomia da decepção humana. E enquanto eles caminham, arrastando os pés sobre o peso dessa frustração toda, a Escritura relata que o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Só que há um detalhe aí que muda tudo. Que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Exato. A Bíblia diz isso com todas as letras. É fascinante e até carrega uma certa ironia dolorosa. Sim, porque o Cristo irreconhecível se aproxima e faz uma pergunta quase ingênua sobre o assunto daquela conversa tão acalorada. E o texto frisa que, ao ouvirem essa pergunta, eles param, literalmente interrompem a caminhada, entristecidos, e olham para aquele forasteiro com um espanto absoluto. Eles não conseguem conceber que alguém caminhando ali pelos arredores de Jerusalém não saiba da morte de Jesus, o Nazareno. A quem eles mesmos descrevem ali como um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, não é? É quase cômico, se não fosse tão trágico. Eles estão literalmente dando uma aula sobre Jesus para o próprio Jesus. Verdade. Mas é o retrato da nossa própria limitação humana. Pois é, mas olha, peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui e questionar um ponto que sempre me causa um certo incômodo nessa passagem. Pode falar, qual seria o incômodo? O texto bíblico diz expressamente que os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. Isso indica uma ação externa, uma restrição intencional. Sim, uma intervenção divina. Então, por que o próprio Deus impediria a visão deles? Vamos pensar sobre a psicologia do luto para quem nos ouve. Não seria infinitamente mais consolador e até mais amoroso para corações que estavam tão despedaçados pelo trauma da cruz que Jesus simplesmente revelasse o próprio rosto de imediato? É uma excelente pergunta. Sabe, qual é o sentido de prolongar a agonia deles? Não seria mais fácil provar ali mesmo que estava vivo e acabar com aquela tristeza de uma vez por todas? Esse é, sem dúvida, o grande nó teológico dessa primeira parte da narrativa. E a resposta para isso nos obriga a olhar para a diferença entre dar um alívio temporário e promover uma cura definitiva. Um alívio temporário contra uma cura definitiva. Interessante. Exato. A Escritura apresenta aqui o que nós podemos chamar de uma misericórdia pedagógica. Misericórdia pedagógica, como assim? Pense bem. Se Jesus simplesmente se revelasse fisicamente naquele exato momento, o que teria acontecido? Eles teriam ficado eufóricos, teriam abraçado o mestre, a tristeza evaporaria na hora. Sim, evaporaria. Mas este é o ponto crucial. A teologia deles continuaria miseravelmente falha. Nossa, é verdade. Eles continuariam acreditando que a cruz foi um acidente trágico, um erro de percurso terrível, que por uma grande sorte Deus conseguiu reverter no domingo. Entendi.
O texto bíblico nos ensina que a revelação precisava vir pelo entendimento da palavra e não pela muleta da visão física imediata, né? Exatamente isso. O impedimento visual forçou aqueles homens a ouvirem, forçou-os a prestarem atenção na explicação, em vez de se distraírem com o choque do milagre em si. Era uma necessidade absoluta curar primeiro a mente deles para que entendessem que a crucificação não foi uma derrota caótica, mas o plano redentor de Deus desde o princípio. Isso muda toda a perspectiva. É como se o foco precisasse sair do estímulo visual para ir direto para o auditivo intelectual, a fim de desconstruir o erro que estava enraizado neles. E a raiz desse erro fica muito clara ali no versículo 21, não é? Sem dúvida. A Bíblia registra a frase que é, talvez, o maior atestado de falência de expectativas de toda a narrativa. Quando eles dizem ao forasteiro, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa construção no passado, esse nós esperávamos, carrega o luto de uma expectativa que morreu na cruz, junto com o Messias. A ênfase no verbo no passado dita todo o tom da frustração deles, né? Dita assim. E a gente precisa entender o contexto do que significava redimir Israel para a mente de um habitante da Judéia, lá no primeiro século. A Bíblia mostra que eles nutriam a esperança de um reino terreno. Exato. A redenção para a mente deles estava atrelada a uma libertação política imediata. Era a expectativa de expulsar o Império Romano. De estabelecer uma vitória militar, visível, de um rei montado em um cavalo de guerra, não de um carpinteiro sangrando em um madeiro. É por isso que a dor deles não era apenas pela perda de um amigo ou de um mestre. Era o colapso de todo um sistema de crenças políticas e religiosas. Mas sabe, há algo ainda mais intrigante nessa conversa. Eles mesmos relatam a esse Jesus irreconhecível que algumas mulheres do grupo já haviam ido ao túmulo naquela manhã. Sim, eles tinham as informações recentes. A Bíblia diz que eles sabiam do túmulo vazio, sabiam do testemunho das mulheres que tiveram uma visão de anjos afirmando que Jesus estava vivo. Eles tinham os dados, né? Exato. Os dados empíricos da ressurreição já estavam na mesa, a informação já havia chegado até eles. Como é possível ter todas as evidências de um milagre e ainda assim escolher a estrada de Emaús, a estrada da fuga? Essa é a prova cabal de que a informação intelectual, por si só, é incapaz de gerar fé se o coração estiver refém de uma narrativa errada. Nossa, muito forte isso. Aí a Escritura apresenta um quadro de paralisia emocional e espiritual, então. Perfeito. Eles tinham os fatos, o túmulo estava vazio e havia relatos de anjos, mas a estrutura mental deles não tinha prateleiras para acomodar a ideia de um Messias crucificado e ressurreto. A dor do trauma misturada com uma teologia equivocada formou uma barreira absolutamente intransponível. E é por isso que a resposta de Jesus, quando ele finalmente quebra o silêncio e toma as rédeas da conversa, soa tão dura no início. Ah, sim, a Bíblia mostra Jesus chamando-os de insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Insensatos e lentos de coração. Pois é, não é exatamente a frase de efeito suave que se esperaria em um momento de aconselhamento pastoral, né? Parece quase uma repreensão severa para quem já está sofrendo tanto. Parece, mas é o bisturi necessário do cirurgião. Como assim, o bisturi? A lentidão de coração deles não era uma deficiência intelectual, era uma resistência moral e teológica. Ah, entendi. Eles selecionaram das escrituras apenas as partes que lhes agradavam. Exato. As promessas de glória, de poder, de domínio, e ignoraram solenemente todos os textos que falavam sobre o servo sofredor, sobre o cordeiro levado ao matadouro. E é então que o texto bíblico relata o que deve ter sido a maior exposição teológica de todos os tempos. Jesus demonstra, caminhando naquela estrada poeirenta, que era estritamente necessário que o Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória. A palavra-chave aí é necessidade, né? A cruz não foi um plano B. De forma alguma. A Bíblia diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha, para visualizar o que estava acontecendo nessa caminhada, me vem à mente uma analogia muito clara. Com a analogia,
Conta pra gente. Sabe, Jesus não sacou um livro inédito do bolso. Ele não trouxe nenhuma profecia que eles já não tivessem ouvido nas sinagogas desde a infância. O que ele forneceu foi a chave de leitura. Ah, fantástico. É como ter um quebra-cabeça de 1000 peças espalhado sobre a mesa há anos. Isso. As profecias de Isaías, o Cordeiro da Páscoa lá no Egito, o sistema de sacrifícios do templo, a lei de Moisés. As peças estavam todas ali. Só que o problema é que, sem a imagem de referência, aquilo parecia apenas um amontoado de regras e histórias de sofrimento sem conexão. Exatamente. O que Jesus fez durante aquelas horas caminhando até Emaús foi colocar a imagem da tampa da caixa do quebra-cabeça na frente deles. E quando se olha para a tampa, que é o Messias sofredor e ressurreto, de repente, cada sacrifício do Antigo Testamento, cada profecia obscura se encaixa com a precisão assustadora. A imagem se forma perfeitamente. É a ilustração perfeita da dinâmica bíblica. A revelação na estrada de Emaús foi uma aula magistral de como ler a palavra de Deus de forma unificada. E isso me faz pensar em outras partes da Bíblia que mostram isso. Sim, e para iluminar isso de forma bem pontual, a Bíblia traz uma passagem paralela no Evangelho de João, lá no capítulo 5, versículo 39. Onde o próprio Jesus confronta os religiosos, certo? Isso. Ele diz assim: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Essa é a regra de ouro hermenêutica que ele aplicou ali no caminho de Emaús. Ele provou, voltando lá para a nossa estrada com os discípulos, que toda a Bíblia tem um único ponto de fuga, que é a cruz e o túmulo vazio. Não são histórias morais desconexas. É um único tecido apontando para o Cristo. Perfeito. E enquanto ele vai tecendo essa explicação formidável, o texto bíblico narra que a paisagem começa a mudar. Eles se aproximam da aldeia de Emaús, o sol está se pondo, a noite ameaça cair. E aqui acontece um movimento de Jesus que eu pessoalmente acho fascinante pela sutileza. A Escritura relata que ele faz menção de passar adiante. Ele age como quem vai continuar a viagem, como se a jornada dele não terminasse ali naquela aldeia. Fica a pergunta, né? Se eles não tivessem dito nada, ele simplesmente teria ido embora na escuridão. Essa atitude revela muito sobre o caráter de Deus revelado na Bíblia. A Escritura sempre apresenta um Deus que se revela, mas que nunca força a porta da intimidade. Ele caminha junto, ensina, aquece o coração, mas aguarda o convite para entrar. E o texto bíblico mostra que o convite veio com muita força. A palavra usada no original indica uma insistência quase urgente, sabe? Uma persuasão fervorosa. Eles dizem, fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. O ensino da palavra no caminho criou neles uma fome que a simples chegada a Emaús não conseguiu saciar. Eles precisavam de mais daquela presença, mesmo sem saber exatamente quem ele era ainda, né? E a Escritura diz de forma muito simples e profunda que ele entrou para ficar com eles. E é dentro dessa casa, ao redor de uma mesa bem simples, que a narrativa atinge o seu clímax absoluto. O grande ponto de virada que justifica toda aquela caminhada. O momento da mesa. Sim, o texto bíblico narra que, ao se sentarem à mesa, a dinâmica de poder e hospitalidade se inverte completamente. Aquele que havia chegado como viajante forasteiro, o convidado acolhido para não passar frio na estrada, subitamente assume o lugar do anfitrião da casa. É lindo isso. A Bíblia diz que ele pega o pão, abençoa, parte e entrega a eles. E então, o estrondo silencioso do texto. A Bíblia afirma que nesse exato e milimétrico momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas o fôlego nem dá tempo de voltar. Não mesmo, porque imediatamente após esse destrave da visão, o corpo ressurreto e glorificado do Cristo desaparece da frente deles. É de deixar qualquer um atônito, não é? Completamente. E a reação imediata deles não é gritar de medo, mas confessar a um ou outro algo que já estava acontecendo nos bastidores da alma. A famosa frase, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Mas isso nos traz de volta aquela pergunta incômoda sobre o método de Deus. O que houve naquele partir do pão, afinal? Como assim? Foi o momento em que viram as cicatrizes dos pregos nas mãos dele. Foi o jeito característico de abençoar, que lembrou a multiplicação dos pães ou a intimidade da última ceia, o que destravou os olhos.
É instigante pensar nos detalhes físicos, se viram ou não as marcas dos cravos. Mas o que a Escritura apresenta com clareza cristalina é a progressão espiritual da revelação. A progressão? Sim, o estudo das Escrituras no caminho preparou a terra árida daquelas almas. A palavra explicada funcionou como a lenha que foi aquecendo o coração frio, Curando o ceticismo letárgico. quebrando pedra por pedra o muro da decepção. Exato. O fogo já estava aceso, o coração já ardia. Mas o destrave final da visão, a queda daquelas escamas espirituais, acontece estritamente no contexto da comunhão. Foi na intimidade de uma refeição compartilhada, no gesto de hospitalidade e dependência, que a verdadeira identidade de Jesus se descortinou por completo. Em que viram as cicatrizes dos pregos nas mãos dele. Foi o jeito característico de abençoar, que lembrou a multiplicação dos pães ou a intimidade da última ceia, o que destravou os olhos. É instigante pensar nos detalhes físicos, se viram ou não as marcas dos cravos. Mas o que a Escritura apresenta com clareza cristalina é a progressão espiritual da revelação. A progressão? Sim, o estudo das Escrituras no caminho preparou a terra árida daquelas almas. A palavra explicada funcionou como a lenha que foi aquecendo o coração frio, Curando o ceticismo letárgico. quebrando pedra por pedra o muro da decepção. Exato. O fogo já estava aceso, o coração já ardia. Mas o destrave final da visão, a queda daquelas escamas espirituais, acontece estritamente no contexto da comunhão. Foi na intimidade de uma refeição compartilhada, no gesto de hospitalidade e dependência, que a verdadeira identidade de Jesus se descortinou por completo. O texto bíblico nos ensina uma verdade refutável aqui. O ensino corrige a mente, mas é a comunhão que abre os olhos. Nossa, muito bom. O conhecimento intelectual mais profundo do mundo precisa desaguar na intimidade com Cristo, né? É a fusão da verdade proclamada na estrada com a graça experimentada à mesa. A teologia abstrata se tornando um relacionamento palpável. É brilhante. E o impacto fisiológico e emocional dessa revelação é uma verdadeira explosão. Sim, a Bíblia diz que, na mesma hora, eles se levantam. Eu quero muito sublinhar esse na mesma hora. A noite já tinha caído, o cansaço de 10 quilômetros de caminhada sob o sol e sob o peso do luto estava nos músculos deles. O sensato, do ponto de vista humano, seria dormir e voltar na manhã seguinte. Com certeza. Mas aquele caminho de Emaús a Jerusalém, que poucas horas antes era uma jornada de arrastar os pés, um exílio de desesperança, agora é feito na direção contrária, rasgando a escuridão da noite. Eles voltam correndo, ignorando a fadiga, ignorando os perigos reais de assaltantes que infestavam as estradas sem iluminação da Judéia. O medo desapareceu. A urgência engoliu a prudência. A urgência de compartilhar a ressurreição se torna infinitamente maior do que qualquer limitação humana. E a Escritura apresenta a chegada esbaforida deles de volta a Jerusalém. Eles encontram os 11 apóstolos e outros discípulos reunidos. E aqui acontece algo maravilhoso sobre a dinâmica da comunidade de fé, não é? Sem dúvida. Antes mesmo que os dois de Emaús pudessem soltar a respiração e dar a grande notícia, eles são atropelados por uma declaração da própria comunidade. Bíblia relata que os que estavam reunidos já gritavam. De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E somente depois de ouvirem isso, os dois relatos convergem. Os de Emaús relatam a experiência pessoal deles, detalhando como reconheceram no partir do pão e como as escrituras arderam no caminho. O Cristo ressuscitado está, naquele exato momento, tecendo o tecido da igreja nascente. Ele está costurando as experiências individuais de ressurreição em uma única e monumental proclamação comunitária. Ao olhar para todo esse arco narrativo, lá do versículo 13 ao 35, o que salta do texto bíblico é a metamorfose absoluta do ser humano tocado pela ressurreição. Uma transformação completa. Olhos que começaram a jornada completamente cegos pelo luto e impedidos por Deus, agora estão arregalados para a eternidade. Corações que estavam paralisados e gelados pelo trauma da cruz, agora ardem como fornalhas de convicção. Pés que fugiam amargurados na claridade do dia, agora correm corajosos e velozes pelo escuro para ser testemunhas da luz. E lábios
que estavam travados pela desgraça, conjugando verbos de esperança apenas no passado, agora se abrem para gritar no presente que a morte foi derrotada. É a restauração completa e irrestrita da condição humana. Se fôssemos consolidar a magnitude teológica e espiritual desta passagem de Lucas 24, a conclusão é que este texto serve como a anatomia definitiva da restauração da fé. A anatomia da restauração da fé. Perfeito. O texto bíblico estabelece o princípio vital de que o acolhimento da dor é necessário. Afinal, Jesus caminhou com eles ouvindo suas queixas. Mas esse acolhimento só encontra seu propósito final quando a mente é iluminada pelas Escrituras. O conhecimento intelectual, a mera posse de informações sobre o túmulo vazio, apenas gera mais angústia se não houver um encontro com o Cristo vivo. A Bíblia nos ensina de forma inegociável que a verdadeira fé cristã não é um salto cego no escuro, nem um delírio psicológico provocado por mentes em luto. É uma jornada solidamente ancorada na Escritura Sagrada, metodologicamente desvendada pelo próprio Deus e irrevogavelmente confirmada na comunhão diária, na hospitalidade, no partir do pão. A revelação exige as duas pernas para caminhar, a solidez da palavra e o calor da mesa. O intelecto incendiado e a comunhão viva, né? Não sobrevive apenas de teorias acadêmicas. Clama pela experiência real do coração que queima e dos olhos que se arregalam na presença invisível do Senhor. O texto bíblico não deixa margem para outra interpretação. E para selar o impacto desta narrativa na vida de quem nos ouve, nós podemos extrair uma lente profundamente poética e existencial para enxergar os nossos próprios caminhos de dor. O Cristo ressurreto continua caminhando de forma incógnita ao lado do sofrimento humano. Ele caminha no passo arrastado da fuga, ao lado daqueles cujas expectativas foram crucificadas. Ele está ali, silencioso no início, mesmo quando os olhos humanos estão pesados demais ou míopes demais por causa das lágrimas, para conseguir identificar a sua presença. O relato da estrada de Emaús é a prova documental da Bíblia de que as maiores decepções terrenas, os piores traumas, nunca são o desfecho da história. A sexta-feira de caos e de morte não é o fim do roteiro onde as luzes se apagam. Muito pelo contrário. O luto e a decepção são apenas o palco escuro e estritamente necessário para que a luz das Escrituras faça o coração voltar a arder. Anunciando ali, no partir do pão, que o domingo da ressurreição não é apenas um evento passado, mas a realidade eterna que já começou. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.